Olá pessoal, nós vamos iniciar agora uma série de aulas de estudos da obra Para Além do Capital, rumo a uma teoria da transição, de Istvan Meszaros. A edição que nós vamos utilizar aqui é a primeira edição, publicada pela editora Boitempo em 2011. A obra está dividida em 25 capítulos. Nós vamos dedicar aqui uma aula para cada capítulo. A apresentação da obra, pessoal, é feita por Ricardo Antunes, um grande estudioso do mundo do trabalho que, por décadas, seguiu junto com Istvan Meszaros no que diz respeito às denúncias das consequências do próprio capitalismo na sociedade atual. Então, muito daquilo que a gente vê nos livros de Ricardo Antunes remete às ideias de Istvan Meszaros. Obviamente, não descartando a possibilidade de a gente encontrar algumas divergências de posicionamentos. No entanto, vale destacar que Ricardo Antunes pode ser visto como um dos grandes intérpretes de Istvan Meszaros. E é justamente ele que nos traz a apresentação dessa grandiosa obra, dessa obra que pode ser vista como a mais importante obra de Meszaros. Ricardo Antunes vê Meszaros como um dos maiores intérpretes de Marx no século XX. Radicado na Universidade de Sussex, na Inglaterra, onde foi professor emérito, Meszaros já era responsável por uma vasta produção intelectual. Dentre elas, nós podemos destacar a Teoria da Alienação, de Marx, publicada também pela Boitempo, Filosofia, Ideologia e Ciência Social, O Poder da Ideologia, entre vários outros livros publicados em diversos países do mundo. No entanto, este aqui, Para Além do Capital, é o livro de maior envergadura, e se configura como uma das maiores reflexões críticas sobre o capital e suas formas, as suas engrenagens, os mecanismos de funcionamento sociometabólico. Então vejam, é importante a gente destacar aqui que a perspectiva de para além do capital e não meramente para além do capitalismo, porque o capitalismo pode acabar, mas o capital ele continua. Então a perspectiva aqui primeiramente é a de a gente compreender que estamos falando de capital e não propriamente de capitalismo. Meszaros aqui nos traz uma crítica do capital, provocando reflexões bastante densas sobre a sociabilidade contemporânea e a lógica que faz parte dessa sociabilidade. Para Meszaros, capital e capitalismo são fenômenos distintos e a identificação do conceito de cada um faz com que todas as experiências revolucionárias que foram vivenciadas no século passado, desde a Revolução Russa até as tentativas mais recentes de uma constituição de uma sociedade socialista, se mostraram incapacitadas para superar o sistema de sociometabolismo do capital. Ou seja, o complexo que é caracterizado pela divisão hierárquica do trabalho, que subordina suas funções vitais ao capital. Então, pessoal, o capital aqui ele antecede ao capitalismo e também vai ser posterior ao próprio capitalismo. O capitalismo é uma das formas possíveis da realização do capital, uma de suas variantes históricas, ela se constituiu historicamente. Assim como existia capital antes da generalização do sistema produtor de mercadorias, como exemplo o capital mercantil, do mesmo modo pode presenciar a continuidade do capital mesmo após o capitalismo, que foi justamente o que a gente pôde ver no chamado sistema de capital pós-capitalista, que ocorreu na União Soviética e demais países do leste europeu durante várias décadas do século XX. Para Meszaros, o sistema de sociometabolismo do capital
é mais poderoso e abrangente, tendo seu núcleo constitutivo formado por um tripé: capital, trabalho e Estado. Então essas três dimensões são fundamentais, né? Elas são materialmente constituídas e interrelacionadas. E é impossível a gente superar o capital sem eliminar esse conjunto de elementos. E foi justamente o que não aconteceu na União Soviética. A expropriação dos expropriadores, a eliminação jurídico-política da propriedade realizada pelo sistema soviético deixou intacto o edifício do sistema de capital. Então, esse tripé é que ele não foi superado em sua totalidade. É impossível, né, emancipar o trabalho sem simultaneamente superar o capital e também o Estado. O sistema do capital é essencialmente destrutivo em sua lógica. Essa é uma tendência que veio, né, pessoal, se acentuando no capitalismo contemporâneo. Isso levou Mesaros a desenvolver a tese central, né, de sua análise. Nós temos cada vez mais a diminuição do valor de uso das mercadorias. Então nós temos o valor de uso e o valor de troca, sendo que o valor de troca não tem uma relação direta com o valor de uso. Por exemplo, nós temos a água, né? A água ela possui um elevadíssimo valor de uso, né? Ela é muito importante para nós. No entanto, no que diz respeito ao valor de troca, se a gente comparar com, por exemplo, um diamante, né? O valor de troca da água é baixíssimo comparado ao valor de troca do diamante, mas o valor de uso da água é muito maior do que o valor de uso do diamante. A água é muito mais importante para nós, ela é muito mais utilizada. Então, nesse sistema sociometabólico do capital, né, o valor de troca acaba se sobrepondo ao valor de uso, né? O valor de uso ele vai sendo reduzido cada vez mais. A mercadoria ela vai perecendo cada vez mais, né? O valor de uso ele é deixado de lado em detrimento do valor de troca. E ao reduzir a vida útil de um produto, né, a gente tem aqui o ciclo reprodutivo sendo agilizado cada vez mais, né? Os produtos hoje, por exemplo, eles têm uma durabilidade cada vez menor, né? Cada vez mais frequente a gente trocar os produtos, principalmente produtos eletrônicos, né? Trocar a cada ano, a cada 2 anos, né? Eles têm uma durabilidade muito menor, uma vida útil muito menor. No entanto, um valor de troca elevadíssimo. O capitalismo contemporâneo operou o aprofundamento da separação entre, de um lado, a produção voltada genuinamente para o atendimento das necessidades e, de outro, as necessidades de sua autorreprodução. E essa ruptura radical com o sistema de sociometabolismo do capital ela deve ser universal, né? Global. Ela vai ser impossível se for efetivada no âmbito regional, né? Como ocorreu na própria União Soviética, né? A tese de Stalin era justamente proporcionar, né, um socialismo regional, né? Mas isso, de fato, só poderia ocorrer se fosse numa perspectiva global. O Estado moderno ele é inconcebível sem o capital, né? A gente vai ver aqui que o Estado moderno ele surge juntamente com o próprio capitalismo. O capital ele precisa do Estado como seu complemento necessário. A crítica radical ao Estado vai ganhar sentido justamente pelo fato de o Estado moderno ser inconcebível sem o capital e o capital precisar justamente do Estado. Nós vamos ver aqui a crítica de Mesaros aos instrumentos políticos de mediação existentes, como, por exemplo, os sindicatos, os partidos. Nós veremos que a defesa do princípio, né, do tempo disponível em lugar do tempo necessário, né? Então, o tempo disponível deve se sobrepor ao tempo necessário para o trabalho. Então, o tempo necessário para o trabalho ele vai ser determinado, né, tomando por base o tempo disponível. Então, não vai haver aqui a dependência do tempo disponível em relação ao tempo necessário. Ou seja, o homem ele vai ter o tempo disponível dele, né, tomando por base aquilo que foi disponibilizado pelo trabalho. Então ele vai trabalhar tantas horas
e o que restar vai ser o tempo disponível. Então ele depende das horas que foram disponibilizadas pelo trabalho. Não, a perspectiva aqui é inverter isso, né? Ele vai trabalhar tantas horas que forem disponíveis, né, para o trabalho. Pois bem, o que a gente tem aqui é uma síntese que Mesaros realiza, né? Uma síntese inspirada em Marx, principalmente tomando por base uma das obras de Marx, foi os Grundrisse. Ele faz uma referência também bastante aqui a Lukács, né? Dialoga com Lukács, ele discorda de alguns pontos de Lukács, trata também da crítica radical da economia política de Rosa Luxemburgo, que inspira bastante aqui Mesaros. Enfim, segundo Ricardo Antunes, nós temos aqui um trabalho original, um trabalho que se propõe, acima de tudo, né, uma perspectiva para além do capital. No prefácio à edição brasileira, nós temos os desafios históricos diante do movimento socialista. Nós vivemos numa época de crise histórica sem precedentes e essa crise afeta todas as formas do sistema do capital, não apenas o capitalismo. E diante dessa crise é proposta que a alternativa socialista radical, né, ao modo de controle metabólico social e que tenha condições de oferecer uma solução viável para as contradições que surgem à nossa frente. Não basta a gente negar os perigos que vão surgindo, né, no horizonte. A gente precisa enfrentar esses perigos com todos os meios que estão ao nosso alcance. Então, é preciso aqui definir uma alternativa positiva, né, frente a essa crise histórica. E é isso que Mesaros propõe. A criação de uma alternativa radical a esse modo de reprodução é uma necessidade urgente, mas é importante que haja também, pessoal, uma reavaliação crítica do passado, no que nós erramos, né? No que a esquerda errou, no que aqueles que se propunham, né, a trazer uma perspectiva socialista, né, ou seja, uma ponte para o comunismo, que seria o socialismo, né? O que foi que deu errado no passado, né? E aqui nós temos a importância de ser realizada esta autocrítica, né? E de fato ele sugere que muitos façam essa autocrítica, né? É necessário examinar o que deu de errado na esquerda e se colocar à altura das expectativas que Marx enunciou de forma otimista, já em 1847. No momento da sua associação sindical e do consequente desenvolvimento da classe trabalhadora. E isso ocorreu de forma paralela ao desenvolvimento industrial dos diversos países capitalistas. Para Marx, no seu processo de desenvolvimento, a classe operária deverá substituir a velha sociedade civil por uma associação que há de excluir as classes e seus antagonismos, e o poder político, propriamente dito, deixará de existir, pois o poder político é exatamente a expressão oficial do antagonismo na sociedade civil. No entanto, ao longo do desenvolvimento dessa classe operária, a parcialidade afetou todos os aspectos do movimento socialista, inclusive a sua dimensão política. E o que a gente acaba tendo, pessoal, são vários movimentos, né, de reformas. Então, aquelas perspectivas revolucionárias, né, elas acabam dando lugar a ideias de reformas, ou seja, não eliminar o capital, mas sim reformular o sistema. Daí surgem as tentativas que vão desde a propaganda mentirosa do mercado de ações como o capitalismo do povo, até a extração política direta do trabalho excedente exercida pelas personificações do capital pós-capitalistas, que tentaram se legitimar com a corporificação dos verdadeiros interesses da classe operária. O sindicalismo inicial, do qual surgiram mais tarde os partidos políticos, representou a centralização da setorialidade, de tendência autoritária, e a consequente transferência do poder de decisão das associações locais
para as centrais sindicais. Então, o que a gente tem aqui é a transferência de poder de decisão, por exemplo, que acaba enfraquecendo o próprio movimento operário. A gente vai ter a aproximação das centrais sindicais com os empresários, né? Em outras palavras, pessoal, o que a gente vai ter aqui é uma tentativa, né, de não eliminar o próprio sistema sociometabólico do capital, né, propor algumas reformas, né, é o que a gente teria com as chamadas esquerdas, mas esquerdas não revolucionárias, né? É uma esquerda que propõe mudanças, mas não mudanças profundas. Em lugar de a gente ter sindicatos, né, buscando eliminar o sistema, né, o que a gente vai ter é justamente movimentos defensivos. O movimento operário, por meio dos seus primeiros sindicatos, passou a ser o interlocutor do capital, sem deixar de ser, obviamente, o seu adversário estrutural. E dessa nova posição defensiva foi possível ao movimento operário, em condições favoráveis, obter algumas vantagens para certos setores do movimento. Isso se tornava possível desde que os elementos correspondentes do capital pudessem se ajustar, né? Então eles conseguiam algumas condições favoráveis, algumas redução, por exemplo, da carga horária, aumentos salariais, alguns benefícios, né? Mas desde que o capital pudesse se ajustar. Então, o que a gente tinha era um movimento que operava no âmbito das premissas estruturais do sistema do capital, né, como um interlocutor que era legalmente constituído e regulado pelo Estado. Os partidos políticos trabalhistas, na verdade, proporcionaram, né, a separação do braço industrial, né, ou seja, do movimento operário, com o braço político, que diz respeito justamente aos partidos social-democratas e de vanguarda. Consequentemente, vão se aprofundar as atitudes defensivas, uma vez que esses dois braços se apropriam do direito exclusivo de tomada de decisão. Ao longo de toda a história, pessoal, o movimento operário sempre foi setorial e defensivo. Na verdade, essas duas características definidoras constituíram um círculo vicioso. E essa postura defensiva representou a aceitação da ordem política e econômica estabelecida como a estrutura necessária e pré-requisito das reivindicações que poderiam ser consideradas realisticamente viáveis entre aquelas que foram apresentadas. Então, essa postura defensiva ela acabou se tornando a característica principal, né, desses movimentos operários. Há uma inatividade estratégica que continua até hoje a paralisar até mesmo os remanescentes mais radicais da esquerda histórica organizada. A legislação autoritária antissindical nos últimos anos se apoia, né, ao poder do capital. Nós temos uma legislação autoritária antissindical, né, nos últimos anos. O poder do capital estatal ele se apoia nessa informalização da força de trabalho, né? Então é cada vez mais difícil hoje, por exemplo, fazer greve. Praticamente todas as greves que são feitas automaticamente é decretada a sua ilegalidade. Mesaros faz uma referência ao keynesianismo, né? Esse estado de bem-estar social que foi uma alternativa dada, né, pelo capital, né, às reivindicações feitas, sobretudo no início do século XX. Então, frente aí ao perigo que, por exemplo, a União Soviética oferecia, né, nós tivemos esse estado de bem-estar social, proporcionando alguns ganhos, né, à classe trabalhadora, por exemplo. Agora, concomitantemente, né, ao enfraquecimento da União Soviética, a gente vai ter também o enfraquecimento do próprio keynesianismo. A gente vai ter situações cada vez mais degradantes de trabalho, né, se refletindo não apenas em países do terceiro mundo, mas também em países do primeiro mundo. Então, o que antes a gente tinha, que Mesaros nos traz muito bem, né, era o deslocamento dessas situações precárias do trabalho, né, situação precária, era deslocada dos países do primeiro mundo para os países de terceiro mundo. Então, as desigualdades, né, elas podiam ser deslocadas de um país para o outro, né. Hoje o que nós temos é, inclusive, os países de primeiro mundo, né, tendo essas desigualdades, né, internamente.
E Mesaros continua essa autocrítica feita aqui, né? Os partidos políticos do movimento operário, eles não puderam elaborar uma alternativa que fosse viável, porque esses partidos se concentravam, em função de sua negação, né, exclusivamente na dimensão política do adversário, tornando-se dessa forma completamente dependentes do objeto que eles negavam, né, que é justamente a dimensão política, quando, na verdade, o foco deveria ser justamente o capital, né, os aspectos vitais do sociometabolismo. A relação entre capital e trabalho não é simétrica. Isso quer dizer que, enquanto o capital depende absolutamente do trabalho, no sentido de que o capital inexiste sem o trabalho, né, que ele tende a explorar permanentemente, a dependência do trabalho em relação ao capital, ela é relativa, ela é historicamente criada e historicamente superável. Em outras palavras, pessoal, o trabalho não está condenado a ser permanentemente contido no círculo vicioso do capital. O trabalho ele existe independente do capital, mas o capital ele não existe de forma independente ao trabalho. O socialismo tende a se qualificar como uma abordagem universalmente viável, que inclua também as áreas capitalistas mais desenvolvidas do mundo. Então a gente não pode pensar que uma determinada região menos desenvolvida, onde é implementado aqui, né, o socialismo, que isso vá dar certo, né? Na verdade, essa perspectiva ela deve ser global, deve ser universal. No caso de Cuba, né, nós temos aqui o fato de a Revolução Cubana ter sido isolada, devido em grande parte a grande intervenção dos Estados Unidos em toda a América Latina, desde a América Central e Bolívia até o Peru e a Argentina, né? Além de os Estados Unidos tramarem a derrubada do governo legitimamente eleito no Brasil para implantar uma ditadura militar em 1964, né? E instalar também no Chile um ditador genocida, que foi Augusto Pinochet. E é claro, tudo isso que aconteceu, né, pessoal, não trouxe solução para os graves problemas que ocorriam. O que nós tivemos foi apenas um adiamento do tempo em que se tornaria inevitável enfrentar esses problemas. Aqui no Brasil, a ala radical do movimento operário, tanto nos sindicatos quanto nos partidos políticos, teve um papel importante na derrubada da ditadura militar patrocinada pelos Estados Unidos. E ela também inspirou movimentos radicais em outros locais da América, mesmo que os militares continuassem a argumentar que ainda havia um longo caminho a percorrer até que se pudessem considerar erradicadas as contradições herdadas da esquerda histórica organizada. Então, pessoal, não há dúvidas aqui de que o sucesso dos movimentos radicais alternativos vai depender em grande parte da solidariedade internacional socialista e de sua capacidade de inspirar também a esquerda organizada tradicional de seus países a se unir à luta. Ok, pessoal? Pois somente esse movimento socialista de massas teria condições de enfrentar o grande desafio histórico que nos espera no século decisivo à nossa frente. Tá bom? Então, é finalizado aqui o prefácio à edição brasileira. Na próxima aula, nós vamos abordar a introdução a esta obra. Bons estudos a todos e até a próxima. Eu gostaria de também fazer uma nota final, lembrando uma figura espetacular, que foi meu querido amigo Estevão Mesaros, um dos mais importantes filósofos e pensadores sociais marxistas da segunda metade do século XX e desse primeiro período do século XXI, que, como nós sabemos, faleceu no ano passado, em outubro de 2017. Mesaros é um autor especial da Boitempo, né? E sua contribuição para o mundo atual é muito ampla, né? Se eu pudesse citar 3 livros do Mesaros que eu penso que são os mais especiais, mas os leitores certamente poderão ter muitas outras alternativas, eu diria o seu Marx e a Teoria da Alienação, o Poder da Ideologia e a sua obra principal, Para Além do Capital, as 3 publicadas, né, pela Boitempo, mostram um autor obstinado por um outro mundo
pelo desafio socialista, tá certo? Pelo que ele falava da necessidade imperiosa da ofensiva socialista. Mas atenção, o Mésaros não é um socialista, digamos, descuidado, né? Um socialista que nasceu na Hungria, num país, entre aspas, considerado socialista. Ele foi o marxista no século XX e XXI, vamos pegar assim, dos anos 70 do século passado para 2017, quando ele faleceu. Ele foi, dentro do marxismo, um dos mais, se não o mais áspero crítico das chamadas sociedades socialistas, que ele não entendia como sendo sociedades que conseguiram avançar no socialismo, mas que travaram a sua história numa transição que não foi para além do capital. Esse sentido de rebeldia do Mésaros está presente quando jovem, estudante e depois professor, indicado pelo Lukács para a Universidade de Budapeste, né, ele participa das rebeliões contra o stalinismo na Hungria, né, nunca sem perder o eixo da sua análise marxista, porque é muito fácil tornar-se, né, anti-soviético, anti-leste europeu pela direita. Não, o Mésaros nunca fez isso, né? Ele teve que sair da Hungria, porque ele correu de ser preso, porque a sua crítica era uma crítica de esquerda, né? E o seu livro, um dos primeiros estudos dele, que vai ser brevemente publicado pela Boitempo, é A Revolta dos Intelectuais, né? Um livro muito agudo, onde o Mésaros já mostrava na sua juventude a sua verve de rebeldia. Posso também citar aqui um depoimento que ele me deu certa vez. Eu não gravei isso, então é da minha memória, né? Mas, e que mostra um lado do Mésaros que é muito especial, que é o seu lado da crítica que ele fazia pelo humor. Ele me disse que quando eles terminavam, os estudantes terminavam de apresentar os seus trabalhos, as suas monografias, eles tinham que ter a chancela, né, da estrutura stalinista dentro da universidade, né? E como a tragédia é um traço universal, na Universidade de Budapeste, esse instituto chamava-se Instituto Lenin, né? Essa seção, não era o instituto, perdão, esse departamento Lenin, era onde os alunos tinham que levar o seu trabalho para terem o carimbo, né, publicar, aceitável ou não. E isso o Mésaros me contando. Então nesse departamento Lenin, que era controlado pela polícia política húngara, stalinista, diz que o burocrata acadêmico policial começou a perguntar, a olhar o texto dele, né, e num dado momento perguntou: puxa, camarada Steven, né, mas o seu livro, você escreve muito difícil, é um livro muito complexo, né? Por que você não faz que nem o camarada Stalin, que escreve tudo fácil, com o humor espetacular dele? E naturalmente ele tinha que autorizar o livro, ele não queria perder lá, e disse, porque o camarada Stalin não precisa provar nada do que fala, entende? O camarada Stalin, né, ninguém questiona as frases do camarada Stalin. Isso dá um pouco um traço desse tipo. Eu vi dezenas dele, pena que eu não tenha podido gravar muitas coisas, ele não gostava de falarmos. No tempo que eu morei na Inglaterra, nós conversávamos quinzenalmente, tá certo? Eu ia para a casa dele e nós ficávamos, o fim de semana inteiro nós íamos para a casa dele, né? E nós ficávamos a semana inteira conversando, o fim de semana inteiro conversando sobre os temas mais interessantes. E numa dessas ele me conta essa cena, né, de que ele tinha que dobrar o acadêmico policial lá de plantão sem perder, sem ver o seu livro, tá certo, da lata de lixo ser queimado, né, pela Inquisição. Mas, mais do que isso, a radicalidade do Mésaros, da sua obra, nunca o fez deixar de ter no capital, e em particular nas sociedades capitalistas, né, a forma mais destrutiva da sociedade do nosso tempo. É de Mésaros a ideia viva de que todos os modos de produção antes do capitalismo visavam prioritariamente a reprodução da sociedade, ainda que de modo desigual. O
capitalismo é o primeiro modo de produção que não visa a reprodução da sociedade, mas visa a criação de uma riqueza para ser privadamente acumulada. E por isso ele destrói humanidade, força de trabalho, pratica guerras, destrói a natureza, tá certo? Dilapida a classe trabalhadora, segrega negros, índios, mulheres, etc. Então a obra do Bezarros, né, ela ganha uma enorme atualidade. Eu pude ver, né, em muitos países como ela tem repercussão. Né? Países que estudam a obra de Bezarros, o Brasil certamente é um deles. Nós temos a felicidade de estarmos transferindo para o Brasil a biblioteca do Bezarros. Ele doou a biblioteca para o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, pediu que eu fosse o responsável aqui no Brasil para criar as condições para que ela pudesse vir para cá. Nós estamos ultimando fatos muito concretos e, se tivermos sorte, é possível que já em meados do ano que vem, ou em algum momento ao longo do ano que vem, a sua biblioteca, com quase 15 mil livros, que é uma preciosidade, seja transferida para a Unicamp, né? E desse modo, eu penso, nós podemos... É o melhor modo que a gente pode usar para homenagear uma figura, tá certo? Que era humanamente muito, muito profunda, de grande sensibilidade e que tinha um sentimento de luta pela emancipação intenso. Eu posso dizer isso porque desde 1982, 83, que convivi com o Bezarros muito intensamente. A convite dele, trabalhei em 97 e início de 98 na Universidade de Sussex. Ali pude estreitar meu contato com ele, tá certo? Pessoal, íntimo com ele, com Donatella, com a família dele, tá certo? E posso dizer que nós perdemos um lutador, um incansável defensor da humanidade, né? E este é o ponto mais importante da sua obra, que eu quero lembrar nesse momento, então, que estamos lembrando a sua morte.